Quer fazer um curso de pós-graduação? Cursodepós.com, link na descrição. O grande problema que você tem hoje, assim que eu vejo, é que existem muitos profissionais, médicos e não médicos, que vão muito pelo lado comercial, que esquece toda essa parte que a gente está conversando aqui sobre dar atenção ao outro, né? Esse negócio todo que a gente falou da anamnese, de conversar, de perceber se está na hora ou não está. Eu acho muito importante você chegar e saber dizer não para aquele paciente. Não, acho que não tem que fazer a cirurgia. Isso é muito importante. E entra esse lado comercial, porque eu vejo muito, hoje em dia eu vejo abrindo inúmeros, vocês veem hoje em shopping, tem tudo quanto é lugar agora, tem loja de estética o tempo inteiro, o negócio é consumir, e é muito curioso. Uma vez eu entrei até aqui no downtown mesmo, eu entrei numa dessas lojas que tem de estética, e eu como cirurgião plástico. Mas eu entrei só para poder ver como seria abordado. Cara, eu fiquei chocado, eu saí de lá estarrecido. Experimenta fazer isso um dia. Foi uma experiência muito doida. Porque eu fui, era querer vender a qualquer custo. Só que eu sou médico, eu queria escutar o que eles tinham para falar. E eu fui lá, entrei na porquê. Aí eu resolvi falar, não, eu queria saber, conhecer e tal. Então, na verdade, eu fui para poder só sentir o que era. É impressionante a abordagem que eu tive do ponto de vista da pessoa querer consumir alguma coisa dentro de mim e poder querer vender. Entendeu? E aí eu vi, eu falo isso com muita propriedade, assim, porque quando eu recebo no consultório, eu acho legal porque eu vejo o paciente falar isso para mim. Fala, poxa, engraçado, eu vim aqui para poder fazer uma coisa, você poderia estar fazendo isso em mim, você ia ganhar muito dinheiro isso e você não... Eu falo, porque para mim o importante é que eu durmo com a consciência tranquila, que eu estou fazendo na minha medicina, porque é medicina isso. E é muito legal você ver o paciente também feliz com você, dizendo, poxa, que conduta legal que você está tendo, eu vim aqui com esse tipo de queixa, você está me mostrando do outro lado. Só que esse lado comercial é uma coisa que assusta, né? O pessoal quer ganhar dinheiro a qualquer custo e aí que entram essas desarmonias faciais, né? Ganhar dinheiro a todo custo, custe o que custar, eu vou tirar um dinheiro dali, vou fazer alguma coisa. Isso hoje está bombando. Como é que funciona isso? Porque você falando disso, o que passa na minha imagem como uma pessoa que não entende? Eu vejo profissionais de outras áreas, eu não sei, acho que é o dentista, não sei se é o esteticista, não sei qual profissional que realiza, e de uma forma bem comum, assim, genérica. Você vai e faz, acho que em 5 minutos, e já muda completamente. Como é que funciona isso? Isso está... tem alguém que regula isso? Você tem que ter um direcionamento de profissionais? Explique isso, por favor, porque a gente recebeu muita mensagem sobre essa questão que está acontecendo hoje, né? As pessoas estão fazendo esse tipo de cirurgia, de método, com diversos outros profissionais, mas isso não é indicado, é recomendado. Como é que funciona? Então, eu vou falar um pouco da face. Como a face é uma especialidade, a minha área de atuação, é uma coisa que eu faço. Hoje, meu movimento na clínica particular é em torno de 70%. As pessoas procuram fazer algo na cirurgia de face, na face, né? A grande maioria é no intuito de querer rejuvenescer, mas eu também hoje, por ser uma referência na cirurgia de face, eu vejo muitas pessoas que vêm com um problema já instalado. E aí fala, doutor, olha como é que está meu rosto, o que eu posso fazer para melhorar porque eu fiz isso, o fulano de tal fez isso. Muitas vezes são médicos, às vezes não médicos, né? O cirurgião plástico, ele tem uma noção, tem uma vivência maior disso, então normalmente ele respeita mais esses limites, né? Mas eu vi muitas pessoas com o rosto até deformados mesmo, querendo fazer... E eu gosto de pegar esses casos por várias razões. Uma, porque a gente vai entregar poder, é uma parte reparadora, né? Porque você vê uma pessoa que está totalmente deformada do rosto, o rosto inchado, às vezes com produtos que não são... Deformado porque fez um procedimento estético numa clínica qualquer. Fez sem critério nenhum do que é harmonioso, né? E aí ficou com muito produto, por exemplo, na face, e aí quer fazer a cirurgia da face para retirar produtos e poder tentar ficar com o rosto que tinha anteriormente, entendeu? Então, por quê? Porque quando a pessoa vai e você procura aquele profissional, você está confiando que ele vai fazer o melhor para você. Mas às vezes ele quer vender. E quando ele quer vender, ele pode vender 1, 2, 3, 4 e começa a botar um monte de coisa no seu rosto, né? Vai botando. Então eu vejo muito esse lado também. Isso é muito importante, as pessoas estarem atentas a isso, porque tem que tomar cuidado, né? Não pode chegar e fazer porque às vezes a pessoa confia naquela pessoa e aquela pessoa diz que vai fazer o melhor e não faz. E aí ela não quer nem voltar mais lá com medo.
Medo mesmo. Eu falo, não, eu tenho barato medo. sai caro. Exatamente. Tanto que às vezes a minha conduta é o seguinte, procura a pessoa que fez, conversa com ela. Falo, não, eu não tenho confiança. Aquela pessoa não vai encostar nunca mais em mim. Então, é engraçado, né? Você vê esse negócio, né? Que a pessoa vai, ela vai na confiança, depois aquela pessoa tem ojeriza, não quer nem ver aquela pessoa mais. E ela nem fala, né? Nem questão de querer processar, senão ela fala, não, tenho medo daquele profissional. E aquele profissional muitas vezes não é médico também, né? Tem uns que não são médicos e muitas vezes esse paciente, quando a gente pede para ele procurar o profissional que fez a cirurgia ou fez o procedimento, ele até procura, mas esse profissional me encaminha para o cirurgião plástico. Também tem isso. Ah, não, eu fiz isso, mas isso aqui eu já não sei resolver. Eu acho que isso é uma coisa que ele tocou que é muito importante. Eu falo muito pro paciente, olha, quando você procurar um médico, não precisa ser o médico, que seja o dentista, ou que seja o biomédico, ele tem que saber resolver o problema. Porque isso é muito importante. Se você faz aquilo, você tem que saber resolver também. Se você não souber resolver, porque acontece isso, não, mas isso aí você tem que procurar o cirurgião, mas você que fez, não, mas eu só sei fazer isso, mas tirar isso eu não sei fazer. Então, eu fico feliz de saber que eu posso fazer o negócio. Nunca aconteceu isso comigo, porque, na verdade, a gente procura respeitar, mas é muito importante você saber resolver o problema, né? Senão você vai procurar depois de para quem que eu vou mandar. Eu me sentiria desmoralizado. Uma referência para quem está ouvindo o programa, ou até mesmo esse corte, que almeja, deseja realizar qualquer procedimento. Primeiro ponto, que se o profissional que está realizando sabe resolver isso é muito importante. A complicação. E o segundo é o seguinte, como ele vai realizar a busca do profissional? Ele vai procurar um profissional médico, e aí esse médico com especialidade, como é que ele faz, como é que ele avalia? Tem alguma... Porque a população não entende isso. A população ela olha no shopping, lá uma loja qualquer falando sobre procedimento com foto, ela entra, né, e fala, quero fazer para ficar igual da foto. Aí falta a questão educacional mesmo para o nosso... Então, aqui no Brasil e até no mundo inteiro, assim, mas principalmente no Brasil, eu vou falar um pouco aqui, como é que é a formação para o cirurgião plástico. Ela é muito longa, porque você precisa fazer 6 anos de medicina, você tem que fazer 2 anos de cirurgia geral, depois você tem que fazer 3 anos, agora são 3 anos de cirurgia geral, depois você tem que fazer mais 3 anos de cirurgia plástica, ou seja, você só vai começar a entrar no mercado depois de 12 anos. É muito investimento. Por isso que muitas vezes a pessoa chega e procura por preço, né? Às vezes a pessoa vai por preço, fala, não, eu vou lá no outro profissional que é muito mais barato, e aí normalmente esse profissional às vezes não está capacitado para poder fazer aquilo, e ela acaba confiando e faz, mas ela sabe o que ela está fazendo, porque muitas vezes eu vejo pessoas dizendo, fui lá, mas eu sei que eu sabia que eu estava fazendo errado, porque eu fui pelo preço e tudo, e é natural que às vezes, por exemplo, eu costumo falar que o cirurgião plástico, nesse sentido do ponto de vista estético, ele, lá na cadeia, ele é o último. Então a pessoa, ela vai procurando, quando ela chega lá, ela fala, pô, esse vai resolver, por isso que esse acaba sendo mais caro mesmo. Esse aí, ela foi, por exemplo, no biomédico, foi no dentista, foi na dermato, quando ela vai no cirurgião plástico, fala, esse aí é como se desse, tipo assim, esse é o cara que vai resolver. E aí, tipo assim, ela deposita toda a confiança em você ali você não pode errar. E aí cabe a você saber identificar isso e poder mostrar para ela, e educar, né, no sentido de que até onde você pode ir. É muito importante você saber o que você está fazendo. Eu me sinto muita vontade nisso, porque quando eu não sei, eu não entendo daquele assunto, mesmo em cirurgia plástica, eu falo, olha, esse não é o meu ramo, de repente eu vou te indicar uma pessoa que eu sei que essa vai poder fazer para você. Então, por exemplo, na cirurgia de face eu me sinto muita vontade, que eu sei que até onde eu posso ir, porque eu conheço exatamente, estudei muito para isso, então eu conheço exatamente até onde eu posso ir ali, entendeu? Eu me sinto muita vontade. Você tem alguma coisa para falar? É muito simples. É cirurgia plástica com cirurgião plástico. É isso, né? É isso. É muito tempo de investimento, é muito tempo de formação. Para um paciente ir num outro médico, um profissional não médico, né? Não, mas como você perguntou, qual o primeiro passo, né, para o paciente saber se o profissional ele é habilitado para fazer um procedimento ou uma cirurgia plástica nele? O ideal é que o paciente vá no site do conselho, né, de cirurgia plástica e veja se o cirurgião plástico ele é especialista, né? Porque até depois... Ele pode ir no CRM ou até na sociedade. No CRM ou na sociedade. Porque até quando acaba esses 12 anos de formação, o cirurgião plástico tem que fazer uma prova, que é uma prova super difícil, com várias etapas, para ele ganhar o título de especialista, ele ser apto a fazer uma cirurgia plástica, estética ou reparadora. Então, o paciente ele tem que procurar se esse médico, se esse cirurgião plástico ele é habilitado. E uma outra coisa que eu queria falar é que a cirurgia plástica, e muito devido à rede social, ela meio que ficou um pouco mais banalizada e democrática, né? Você tem essa onda de padrões de beleza que acaba confundindo um pouco os pacientes. Então, isso, consequentemente, barateou a cirurgia plástica,
né? E isso é uma corrente que acontece e vem acontecendo há um tempo. E falar que o Sam falou em relação a padrões de beleza, isso é tão interessante que a gente tem diferentes padrões de beleza no Brasil mesmo. Por exemplo, o padrão de beleza do tamanho da prótese de silicone da mulher do Sul é menor do que a prótese da mulher de Goiânia, por exemplo, e da mulher do Rio de Janeiro. Então, até mesmo dentro do Brasil, você tem diferentes padrões de beleza de acordo com cada estado. Agora você imagina no mundo. Gostou desse corte? Então curte, compartilha e não deixe de se inscrever no canal.